Buongiorno ragazzi, buonasera a chi ci segue dal Giappone. Tô brincando, gente. Na verdade, eu queria clima internacional para mostrar que criando uma oportunidade bacana para envolver diferentes mulheres brasileiras que estão em diferentes cantos deste planeta, para Brasil também, para o resto do mundo. A gente está em diferentes horários e eu queria rapidamente só para a gente quem vai participar, fazer um giro para o horário nós estamos, aos convidados que vai participar dessa live. Andressa Collet, da Itália, agora são 3 minutos, a gente pede um pouquinho de que é pequeno, mas agora vamos começar pelo chimarrão quentinha. Bom dia. Bom dia, me escutam bem? Sim, dá para ouvir bem, só um pouco de eco. Então tá bem, bom dia meninas, bom dia mulherada. Estou em Erechim e agora pra são todo mundo. 8 horas. Também, né? Todo mundo que está aí nos assistindo. Aqui são 8 horas e 5 minutos. Olha, da manhã, que bacana, hein? Da manhã, isso aí. Cedinho com o chimarrão pronto para começar o dia. Ó, top! Eu tô um pouquinho mal. Mas a Aline está lá do interior do Rio Grande do Sul, né? Do sul do ali para Suemi, do Japão. Desculpa, Andressa, não ouvi direito o que você disse, deu um probleminha aqui no áudio, mas boa noite para todos, bom dia, meninas, para as que estão na Itália, no Brasil, eu estou aqui no Japão, agora são 8 horas e 5 minutos da noite aqui no Japão. Estamos em meio ao inverno, frio, época de muito frio aqui no Japão, mas é um prazer poder estar aqui com todas vocês, viu? Vai ser um prazer enorme poder compartilhar um pouco da história, das experiências e poder conhecê-las também, aí através das mulheres com seus desafios através do mundo todo. Eu vou tentar com a nossa reiniciar essa live ou de repente dar uma Aline. Oi. Oi, meninas, eu vou falar um pouquinho, então. Tá? Beli, você com os Estados Unidos, o áudio tá o melhor de todos. Bom, vamos lá. Aqui são 7h06 da manhã. Também estou passando pelo inverno por aqui. Falta o chimarrão. Mas também vai ser um prazer compartilhar com vocês as experiências de uma mãe, né? Nesse momento que deixou tudo para vir com a família para cá, para os Estados Unidos. É um prazer, meninas, participar com vocês. Eu estou conseguindo ouvir a Beli muito bem, então a gente diz bom dia aí para os Estados Unidos, Beli. Na real, como eu estava iniciando a falar antes, e eu espero que os nossos áudios de quem ficou por enquanto estejam sendo bem... Ops. Tivemos um pequeno probleminha aqui. Acho que a Andressa caiu, mas daqui a pouco ela volta, gente, para a sala. Boa noite, Japão. Bom dia, Aline. Bom dia, Beli. Bom dia. Quer dizer, boa noite, Suemi, né? Boa noite, Paty. Vocês estão me ouvindo tranquilamente aí agora? Perfeitamente, tranquilo. Então tá.
Vamos dar início, então, né? Eu acho que cada uma podia começar. Aline, nos conte como é que a sua história, nos conte um pouco a respeito de quem é a Aline Dota, né? Como começou essa sua caminhada, como você se redescobriu. Nós já conversamos um pouco, mas vamos compartilhar um pouco da sua história tão linda com o público, né? Então, o que eu acredito, assim, quando a gente teve essa ideia de poder compartilhar as histórias para quem está aí nos assistindo, nós tivemos essa ideia justamente porque compartilhamos, somos mulheres que tiveram muitos desafios, né? Verdade. Então, eu acredito, assim, que a minha história, na verdade, ela é parecida com histórias de muitas mulheres que pensam, né, em equilibrar a carreira com a maternidade. Então, é assim que eu me vejo, né, através da minha história, né? Então, eu moro numa cidade bem do interior aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos em Erechim 96 mil habitantes, então é uma cidade bem pequenininha. Eu moro no interior de Erechim, então Erechim já é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E para chegar na minha casa, então, passa uma estradinha de chão. Então, nós optamos, eu e meu esposo, por morar numa cidade do interior e também morar no interior, né? Então, aqui a gente tem, eu tenho cavalos, vacas na minha casa. Ai, né? que legal! Para pescar, né? Temos uma boa área, assim, para as crianças. E, ao mesmo tempo, tá vendo meus cachorros lá atrás, né? Tô vendo os cachorrinhos. Então, ao mesmo tempo que eu compartilho desse interior, desse contato com a natureza, que eu prezo muito por isso, ao mesmo tempo eu trabalho em grandes centros, né, como São Paulo, Curitiba, né, Paraná, enfim. Então, eu acredito, assim, que quando a gente fala em desafio, né, então eu tenho uma empresa de consultoria em recursos humanos, trabalho com aulas, enfim, e eu vejo que independente o tamanho da empresa, independente o lugar que a gente vive, eu acredito que o fundo é o mesmo, né? Seja na cidade pequena, seja na cidade grande, os desafios, eles são os mesmos quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um foco na vida da gente. Então, eu acredito nisso, vendo nessa caminhada, assim, de viajar bastante pelo Brasil e até fora do Brasil, as experiências que eu tive me mostram isso, né? Que independente onde nós estamos, o tamanho da nossa cidade, os desafios, eles são os mesmos. E o quanto é importante a gente decidir o que a gente quer para a nossa vida sem dar pessoas que não querem que a gente cresça, por exemplo, né? Então, eu não sei vocês, meninas, mas eu ouvi muito falar assim, interior, né? Então não vai dar certo. Como que ela vai trabalhar em São Paulo? Tem 2 filhos pequenos, né? Como que ela vai trabalhar em São Paulo? Né? Então, eu escutava isso muito, assim. E isso era uma coisa que eu escolhi em não olhar para isso, né? Então, assim, eu sempre procurei, né, decidir tudo com a minha família, envolver os meus filhos nas minhas tomadas de decisão, porque tudo é por eles e tudo é em função deles. Então, eu procuro, assim, trazer a família para me ajudar a escolher questões da minha carreira, questões da minha vida pessoal, porque eles, para mim, são os maiores interessados na minha decisão, assim, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, né? E vocês, meninas? Me falem um pouquinho da história e dos desafios que vocês enfrentam. Tati, você ou eu? Pode falar você um pouquinho, deixa. Tá bom. É isso mesmo, né? Todo mundo vai querer falar. Tá aí ajeitando as coisas, né? Trazendo as outras meninas também de outros países. Tem a Isabelle dos Estados Unidos, tem a Andressa, que está na Itália. E é tão bom poder compartilhar, né, Aline, essas histórias de mulheres que venceram tantas batalhas, tanto batalhas internas, quanto batalhas externas também, né? O maior desafio, assim, de decisão, de escolha. Bom, eu moro no Japão em torno de uns 10 anos, eu vim para cá descobrir a minha missão de vida também, mas eu sempre tive o desejo de estudar, sempre tive o desejo de ir além, mas não sabia como, não sabia por onde. Né? E o que você falou, Andressa não, Aline, eu achei muito interessante, porque os desafios nos pegam e a gente tem que ter essa força de vontade de vencê-los, né? Ou você fica parado diante do desafio, ou você enfrenta, sem saber no que vai dar, não é verdade? Então, essa coragem, essa determinação, essa admiração
que nós mulheres estamos aqui hoje para poder compartilhar um pouco através dessa live. Né? A Andressa voltou aqui. Olá, Andressa. Está nos ouvindo? Oi. O que você falou, Andressa? Oi, voltei. Agora tô live. Conte para nós um pouco da sua história também, Andressa. A Aline compartilhou um pouco, eu também compartilhei uma partezinha. E na Itália, Andressa na Itália, como que é os desafios da Andressa da Itália? Eu, de novo, não consegui entender direito, mas eu vou contar um pouquinho de como eu vim parar aqui, né? Eu estou há 13 anos aqui na Itália, e eu tenho formação em jornalismo, trabalhei por quase 7 anos como jornalista televisiva no Brasil, e aí decidi largar o meu emprego por lá para tentar, no sentido de abrir horizontes, né? Eu acho que eu estava numa vida muito massiva, eu diria. Então, com a oportunidade de vir para cá com um trabalho, a gente decidiu vir junto e, por que não, se desafiar a dois, e, primeiramente em 2 anos, né? E aí eu acho que, como inclusive eu conheço outras realidades de pessoas, vêm para ficar 2 anos fora e aí acaba se adaptando, criando vínculos, né, independente e acaba ficando. E foi isso que aconteceu com a gente. Larguei, enfim, esse emprego, vim para cá, comecei a estudar o italiano, a língua. Primeiramente, depois de 2 anos aqui, aí a gente acabou engrenando. Meu marido continuou trabalhando e eu fiz um master na minha área, um master em rádio, e depois parti para o doutorado, que aí eu fiz uma pesquisa em relação à televisão, que também era meu âmbito de trabalho, e engrenei também em busca de um espaço no mercado de trabalho. Mas hoje, felizmente, há 4 anos eu estou trabalhando na Rádio Vaticano, dentro da redação brasileira, porque a gente tem mais de 30 redações na Rádio Vaticano, que também com a reforma se transferiu. Então, eu acabei, felizmente, seguindo a minha área de trabalho, porque a gente sabe, como todas as outras realidades dessa live, as mulheres, às vezes, precisam se reinventar, né, para poder sobreviver nesse mundo. Felizmente, eu digo, consegui trabalhar justamente na minha formação desde o princípio, e hoje eu estou muito realizada, mas não foi fácil porque eu passei um período desempregada, e para quem estava sempre na ativa, trabalhando, não é fácil se ver desempregada nesse sentido, e ainda mais sendo mulher, imigrante. Então, hoje eu digo que, felizmente, acabei de ter um filho, não, mas eu tenho um filho de 1 ano, e tudo isso aconteceu nesse último ano. Consegui ser contratada, tive um filho, então, apesar de tantas dificuldades, existe sim uma luz no fim do túnel. É verdade, é verdade. Eu não sei, aqui para mim eu não estou conseguindo enxergar a Isabelle online. Vocês estão enxergando a Isabelle online? Eu te vejo. Eu enxergo. Eu só não vejo a Tati. Então, Isabelle, não está aparecendo o vídeo dela aqui para mim. Tá, vamos lá. Mas ela está online, Suemi. Eu tô vendo a Belle. Vamos lá, Belle. Inclusive as tuas andanças pelo mundo, que eu particularmente te conheço, e eu sei que tu não saiu do Brasil para um lugar só, né? Então conta aí dessas tuas aventuras. Não, gente, eu também sou formada em jornalismo, também cheguei a trabalhar em TV lá, mas a gente também decidiu, o primeiro país que a gente resolveu ir é para a Itália, por isso nos conhecemos. E aí fomos para a Itália, fizemos documentação e tudo mais, e meu marido também era jogador de futebol, e a partir daí começamos a viajar para outros países, né? Para Omã, para o Chipre, Vietnã,
e agora aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que daí tem essa coisa da mulher também abrir mão um pouco, apesar de eu amar essas escolhas, porque são coisas que eu falo que o futebol dá uma coisa que a faculdade às vezes não dá, que é essa oportunidade de praticamente conhecer vários países do mundo que eu não tinha nem escutado falar, né? E essas culturas diferentes são, né, são experiências únicas, assim. E agora com criança, que a gente veio para os Estados Unidos, estamos aqui há 2 anos, mais ou menos, você percebe um pouco a diferença de quando você está sozinho, porque eu acho que quando você tem filho, você sofre mais por eles do que por você próprio, você vai se virando, né? Mas esse período de adaptação é difícil, só que como a Suemi disse, a gente passa. Se a gente não enfrentar, a gente fica parada no mesmo lugar. Mas se a gente de fato quiser, a gente consegue passar. Então é isso, e a gente está aqui agora e pretendemos ficar por um bom tempo. Elis, será que a gente pode falar que essa tua família está aumentando? Opa, lógico. Tô aqui barriguda. Pois é, vou ter um americaninho agora. Porque tá quase aí, né, Beli? Isso é um outro grande desafio, né? Ter um filho fora, né? Você sabe como é, os medos que a gente passa. Eu falo que se eu pudesse voltar para ter lá, mas como não posso, então não pensamos. Se entrou, vai ter que sair. Então, assim, eu falo, a gente tem esses medos de como é, né, Andressa? Porque eu tive a minha primeira filha no Brasil e tal, então aqui eu não falo direito inglês, é lógico que eu me viro, né? Mas como que vai ser na hora do parto? Então eu falo, não dá para pensar muito, tem que deixar acontecer, né? Pois é, esse é um dos grandes desafios que é da maternidade, né? Da mesma forma que esse espírito empreendedor da mulherada aí, que eu admiro pra caramba, inclusive, eu não peguei o início porque eu acabei ficando fora, gurias, mas eu queria dizer que eu fiquei muito feliz em saber, por exemplo, que a Suemi é total envolvida nessa galera do Brasil, que eu nem conhecia, desses famosos, e está levando essa cultura para o Japão, Suemi. Também um baita de um desafio, né? Trazer a nossa cultura para um país de uma cultura tão especial como é o Japão, né? Sim, é verdade, Andressa. Ou Aline, quer dizer, desculpa. É verdade. A gente faz esse movimento para que a gente possa trabalhar dentro da comunidade brasileira aqui dentro do Japão, trazendo entretenimento. Tudo é para a comunidade, né? Para os brasileiros que moram aqui, assim como a Paty, assim, tem centenas, milhares de brasileiros morando por aqui, em vários estados do Japão espalhados. E a gente faz esse desafio, é bem corrido, né? É bem corrido, mas é muito gostoso quando a equipe trabalha junta, né? Todo mundo na mesma sintonia. E depois dos eventos, dá aquela respirada, fala assim, nossa, deu tudo certo, ocorreu tudo bem, né? E é tudo para as pessoas, para o povo, né? Então vale muito a pena, vale muito a pena. Paty, e é só você como brasileira ou a tua equipe, o contexto é verde e amarelo também? Olha, eu diria que o meu é mesclado, viu? É verde e amarelo e ao mesmo tempo vermelho e branco. É meia meia aqui, viu, Andressa? Conta um pouquinho como é que é essa tua ligação também com o povo brasileiro, que eu acho que isso também é importante. Por exemplo, eu também acabei não cortando raízes, porque, por exemplo, eu ainda hoje trabalho com um grupo de voluntários no Brasil, acabo fazendo assessoria de imprensa de um grupo de palhaços que visita os pacientes nos hospitais, e eu faço assessoria deles mesmo de longe. Então, quer dizer, eu também não vou ao Brasil, e eu acho tão lindo esse trabalho desenvolvido nos países afora, porque mostra realmente qual é a nossa paixão, que não se perde, mesmo estando em outras culturas, né, Paty? Bom, isso é verdade, né?
boa noite, né? A minha parte aqui no Japão, né, que eu, assim, comecei a tomar paixão mesmo, foi quando aprendi o idioma japonês e percebi que com isso eu poderia ajudar os brasileiros que estão aqui, né, a fazer acompanhamentos em hospitais, prefeituras, né, dando esse suporte. E isso foi crescendo e aí criei essa conexão no meio brasileiro e ao mesmo tempo no meio do japonês, que quando eles também precisam de alguém para dar o suporte, vamos supor, numa empresa, onde eles querem passar um recado, um aviso importante, eles não conseguem lidar com a situação, ou o funcionário não entende, aí entra eu aí no meio fazendo esse intermédio, né? Então, o legal, acho que o prazer disso tudo é você ver no rosto aquela gratidão, né, da pessoa, de quem você ajudou, tanto do lado japonês quanto do lado brasileiro, porque realmente quando você vai para fora, você enfrentar um idioma que para a gente brasileira é totalmente diferente, sai totalmente do nosso mundo japonês, é um choque muito grande aqui. Eu acho que a Suemi vai concordar comigo nesse ponto. É verdade, é verdade. A cultura, choque de cultura, de idioma, né, Paty? E também a questão de nós sermos mulheres aqui, por exemplo, aqui no Japão, as mulheres que trabalham em fábricas ganham menos do que os homens e muitas vezes fazem os mesmos serviços, né? Então existe essa diferença. Faz o mesmo serviço ou mais pesado, né? Então existe essa diferença salarial, cultural, tudo isso envolve, né? Sim. Isso dentro, inclusive, do trabalho, né? Então, essa questão que a gente tinha até pensado de começar enfim, desenvolver em diferentes âmbitos de vida, como no Japão, acontece também, por exemplo, no Brasil, né, Aline? A gente vinha conversando dessa questão de como as mulheres ainda precisam ter aquele espaço no mercado de trabalho, não só fora do país, ser bem valorizada, mas também dentro, não só fora, mas também dentro do Brasil, né, Aline? Tu vive isso no dia a dia. Sim, então sabe que depois que a gente conversou, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? No sentido de sim, que eu trabalho num mundo muito masculino, né? E não que eu sinta um preconceito, assim, nunca pelo menos percebi, que eu tenha percebido, assim, tão claro. Mas a gente sabe, né, que a mulher realmente a gente poderia estar em cargos, né, melhores. Hoje, fazendo uma comparação, né, se pegar entre professores que eu dou aula, enfim, a gente sabe que o número de mulheres ele é bem reduzido, né? Então eu trabalho num ambiente bem masculino, né? E às vezes, gurias, é até meio contraditório, mas eu sinto mais preconceito por parte das mulheres do que dos homens. No sentido de, nossa, tu trabalha em São Paulo e os filhos, né? Bom, a gente tem que é ônus e bônus, né? E eu penso que tudo é uma questão de organização, prioridade, que é o que eu acredito muito, é a qualidade do tempo, não a quantidade do tempo, né? Então isso para mim é muito tranquilo, meu coração em relação a isso é muito tranquilo, né? Mas eu percebo assim um preconceito às vezes até maior das mulheres mesmo, né, do que dos próprios homens, no sentido eu acho que é uma coisa bem cultural também, né? Assim, a gente já vem de criança com uma ideia, tipo, que você tem que priorizar sempre a família, a gente faz isso, logicamente, só que hoje em dia a sociedade também te cobra e você se cobra essa questão profissional, né? Sim. Então, assim, é difícil também que nem a gente que larga a profissão para ser mãe, dona de casa, você acaba se cobrando, poxa, mas eu podia estar fazendo isso, eu podia estar fazendo aquilo. Então, essa coisa também da espera, sabe? Quando você muda do país para aprender a língua, para tudo, essa espera machuca às vezes também. Então, né, aqui nos Estados Unidos eu não sinto muito machismo. Eu acho que isso é bem diferente do Brasil e do Japão, que deve ser pior. Mas eu acho que também é uma coisa cultural que vem do brasileiro lá de criança, né? Uhum. Não, eu sinto isso, assim, principalmente por parte das mulheres, né? Então, assim, poucas mulheres, algumas, claro, me incentivam, né? Não, tens que ir, que legal. Mas muitas, eu percebo até aquele olhar meio torto em relação a isso, assim, né?
Então, e é engraçado, porque eu penso que eu vivi um conflito na minha vida, né? Então, eu tinha minha mãe que trabalhava muito fora, né? E, ao mesmo tempo, quando eu comecei a trabalhar na psicologia, que eu comecei a ir para o interior, mais interior do que aqui, eu percebi as mães em casa, né? Em casa, abrindo mão de, enfim, de uma carreira, de um trabalho, para cuidar dos filhos, mas nem olhavam para os filhos. Porque tinha tantas atividades em casa que não conseguiam. Então, eu penso que são extremos, né? Por isso que eu acredito que em tudo na minha vida, seja espiritual, financeiro, pessoal, profissional, é uma questão de ter equilíbrio. Que possa equilibrar. Então, sim, carreira, ao mesmo tempo que eu estou em São Paulo, né, trabalhando lá na Paulista, ao mesmo tempo, quando eu estou em casa, estou aqui no interior, eu recebo, semana passada, tinha 22 meninos na minha casa, colegas do céu, né? Então, assim, quando eu tô com eles, eu procuro ser mãe, sabe? Fazer sopa que eles gostam, às vezes deixo congelado nos potinhos para quando eu não tô, né? Já aconteceu do Teodoro uma vez me ligar, mãe, quero estrogonofe. Eu tava fora, peguei um avião, vim correndo pra casa, fiz estrogonofe à noite para ele, e no outro dia voltei, né, para Curitiba. Então, isso acontece. Então, eu penso que o que eles vão lembrar, né? Eu penso que é esses momentos, assim, de entrega, né? Independente de quanto tempo seja esse momento de entrega. Eu procuro, quando eu estou com eles, realmente me entregar da melhor forma possível, assim, né? Sim, sim. E se tratando de maternidade, já que a gente pulou para esse... Como é importante, por exemplo... a Aline, empreendedora, mulher independente, superwoman, né? Viaja horrores, mas tem o marido, o pai das crianças e uma rede de apoio, né? Diferente, né, Beli, da gente, que, na verdade, os filhos têm a quem? A mãe, ao pai. Então, nesse sentido, a gente... somos em dois, e aí quando não é a mãe é o pai, quando não é o pai é a mãe, e assim a gente vai construindo, né, essa realidade familiar, essa infância deles. É assim contigo também, Beli? Não, eu acho que esse desafio para mim assim, foi mais sofrido, essa viagem para cá, por ela, porque como a gente tinha essa rede de apoio, que era a avó, era tios, então assim, quando ela chegou, ela me perguntava muito, né? Ela falava assim, mas por que a gente não pode trazer todo mundo junto, sabe assim? Então esse também foi e é ainda um pouco, né? Porque ainda não faz tanto tempo assim, a gente está começando uma adaptação agora, que a gente está conseguindo, que ela tem as amiguinhas, aí vai crescendo, vai criando raízes, mas... No começo foi um desafio. A gente deixava ela na escola sem falar o inglês, chorando, e saíamos os dois chorando. Então, é bem complicado, assim. E você vê bastante brasileiro também que deixa às vezes com pessoas que você nunca nem viu. Fala, você pode cuidar para mim porque eu tenho um trabalho para fazer. Então, assim, é triste ao mesmo tempo, assim. Eu sei, no Japão talvez seja igual, assim. Eu não sei, as meninas não têm filhos, mas eu acho que, como nos Estados Unidos, no Japão os brasileiros também vão para fazer um dinheiro, né? Para trabalhar com isso. Então, foca naquilo e acaba ficando muito no trabalho. Eu não sei como deve ser lá, né? Mas eu imagino que seja o mesmo esquema daqui dos Estados Unidos. Sim, é meio parecido, viu, Isabelle? Aqui no Tanto Japão. que você Dá para me ouvir? Japão para começar a trabalhar em fábrica, né? Vocês têm esse início de vida japonês semelhante, né? Isso. Aqui é bem semelhante, assim, só que eu não sei a carga horária nos Estados Unidos, mas a carga horária, por exemplo, para quem trabalha em fábrica aqui, é bem pesado, né? O mínimo é 8 horas, que é o correto, né? Mas geralmente tem a famosa hora extra. Então, o pessoal faz 10 horas, 12 horas, né? Dependendo, tem gente que chega a fazer até 16 horas. Agora tá um pouco proibido, né? Essa carga horária tão pesada, mas é que nem a Isabelle falou, de início chega, por exemplo, uma família do Brasil, vem com os filhos para cá, né? A adaptação das crianças aqui é uma dificuldade que eu vejo que muitos enfrentam
aqui no Japão, isso é um ponto. E o fato de você não saber com quem deixar, e você precisa trabalhar, você precisa correr atrás, e aqui as empresas entendem mais ou menos quando você fala, eu tenho um filho pequeno, mas, por exemplo, não, o horário é das 8 da manhã às 5 da tarde. Ou você trabalha esse horário ou busca outro serviço, não tem meio período. Então, até existe hoje muitos lugares que eles chamam de part-time aqui, que a pessoa trabalha 4 horas por dia, 5 horas, que geralmente são quem tem filhos pequenos, por causa da creche, da escola, né? Isso é bem... Eu não tenho filho, né? Mas eu vejo pelas minhas amigas, meus conhecidos que eu tenho aqui, que enfrentam isso também, né? Que tem que trabalhar, mas também tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, tem que administrar tudo, né? E fica nesse dilema para conduzir tudo isso aqui, né? Devido à carga horária também, né? E aí eu acho até legal, uma vez quando a Aline participou da live pela Arco, né? E até perguntei para ela, Aline, como que você consegue organizar a sua agenda aí? Porque ser empresária e mãe ao mesmo tempo também não é fácil. Aline, Né? Fala pra gente, Aline, dá uma indicação aí de como é que faz para se doar para a maternidade, se doar para o trabalho, se doar para casa, para o marido que está assistindo, né, Otomar? E para os filhos, enfim, para as amigas também. Então, eu levo essa premissa, assim, para minha vida mesmo, justamente de quando eu faço alguma coisa, eu procuro estar intensa naquela atividade. Então, se eu estou com as minhas amigas, eu acredito que os amigos, eles são um pilar bem importante da minha vida. Então, por isso que eu adoro recebê-las, né, Dedê? Quando vocês vêm para cá, quando a Dedê está aqui, então eu gosto dessa coisa de juntar gente, de ter amigos próximos. Então, eu procuro, assim, para a minha vida, assim. Se eu estou trabalhando, claro que não é um botão de liga e desliga, né, no sentido de, bom, vou desligar isso tudo, mas eu procuro focar a minha atenção para aquilo que eu estou fazendo. E isso é muito o que eu estudo, né, de atenção plena. Então, claro que nem sempre dá, nem sempre é possível, mas eu me esforço para quando eu estou realizando algo, focar naquilo que eu estou fazendo. Então, se eu estou no meu trabalho, eu procuro me entregar para o meu trabalho, porque eu amo o que eu faço. Eu amo o meu trabalho, eu amo trabalhar com pessoas, eu amo os desafios que é de trabalhar com organizações, com dificuldades, né? As pessoas me dizem muito, onde tem pessoa tem problema, eu falo ainda bem, porque é o que eu gosto de fazer, né? Ajudar as pessoas a crescer, a resolver problemas. Então eu procuro, quando eu estou com meu marido, a estar com ele, quando eu estou com meus filhos, a estar com eles, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou com as minhas amigas, então eu procuro ser intensa, acho que essa é a palavra, é viver intensamente aquele momento que eu estou vivendo. Né? E isso tem muito a ver com disciplina, com entrega e com exercício mesmo de atenção. Né? Então, claro, sempre ajustando, e eu sempre procuro, assim, quando eu vou dormir, pensar o que eu poderia ter sido melhor, né? O que eu poderia ter feito melhor. E isso me move a querer ajustar a minha agenda, a arriscar lá. Se eu vejo que eu estou muito trabalhando, eu risco mais a minha agenda, porque para mim é importante ter o trabalho e ter a casa. Então, bom, se eu fiquei 5 dias fora, eu procuro estar 5 dias aqui. Né? Então, eu vou procurando equilibrar. E aí, quando eu estou aqui, bom, eu procuro acordar antes para organizar as minhas coisas, para acordar os meus filhos, porque eu gosto de estar aqui e fazer o café da manhã, por exemplo. Hoje fiz omelete, leite, gosto de preparar o lanche deles. Parece que eu me sinto mãe fazendo essas atividades, assim, quando eu estou aqui. Então, eu gosto de ir para mercado, de fazer a sopa deles, que é uma coisa que eles pedem bastante, né? Então, eu procuro fazer isso diariamente e ajustando essa rota, né? Diariamente me questionava o que eu poderia ser melhor, como que eu posso fazer melhor, mas não no sentido de cobrança, né? Porque a cobrança, ela é pesada, né? Eu procuro levar sempre pelo aprendizado. Então, o que eu aprendo, o que eu vou crescer, o que eu vou ensinar os meus filhos a crescer, o que eu vou ensinar as pessoas a crescer. Então, não com o sentido de ficar lá, porque a gente tem isso também, né? De ficar cobrando, como se o mundo cobrasse da gente e a gente cobra também. Não com esse peso, assim. Eu faço isso porque realmente eu gosto e eu me sinto bem fazendo isso. Uhum.
Por isso que vocês têm que que vir pra... que eu ia participar dessa live mais para aprender do que outra coisa. É assim, é tipo uma inspiração viva para a gente. Então, eu só queria fazer uma abertura dizendo que tem o meu marido que disse parabéns, meninas, mulheres guerreiras. Aí tem o Edson Ishiki, que disse parabéns pela live, apesar dos problemas que está acontecendo. Da Aline, o Tomarta Cláudia Kimura disse um oi, o Evanir Tanue disse um oi. A gente vai, se alguém tiver algum questionamento, alguma curiosidade nossa e quiser ir perguntando, a gente vai respondendo também aqui ao vivo. O que eu queria fazer um gancho nessa questão é que das humanas, e talvez por isso a gente acabou se conectando sem... A Suemi, ela fez formação em relações públicas, hoje faz marketing, mais ou menos a gente no mesmo bloco, guris. Percebeu isso, Suemi? É verdade. Suemi, desculpa, Suemi. Tudo bem, é verdade, Andressa. Estamos todos no mesmo bloco, nos conhecemos aqui, no caso, a Aline, a Isabelle, você. A Paty eu já conheço aqui no Japão, nos encontramos algumas poucas vezes aqui no Japão, mas foi uma sintonia muito gostosa, assim, eu e ela, nos identificamos bastante pelo fato de termos praticamente quase a mesma idade e trabalharmos quase no mesmo ramo também, né? Mas é um prazer poder estar aqui. Eu também contando um pouco, assim, analisando, ouvindo a história de vocês. Poxa, quando eu também for mãe, eu tenho vocês como exemplo, sabe, de poder seguir, porque realmente eu não sou, hoje, atualmente, né? Eu já fui casada, mas hoje eu não sou casada, sou separada. Mas eu sei que a vida de dona de casa não é fácil. Conciliar com a carreira já é mais complicado. Com filho ainda, piorou. Então, a Aline, você, a Isabelle, a Andressa, vocês estão de parabéns. E morando fora do país, mais ainda, né? Mais ainda. Mas contando um pouco, assim, do meu lado familiar, eu procuro estar próximo dos meus pais. Graças a Deus, os meus pais moram aqui no Japão, e a minha vida é bem corrida mesmo, viajo o Japão inteiro, mas assim, quando eu estou aqui na região, né, e a gente mora no mesmo prédio, mas em apartamentos diferentes, então eu procuro sempre jantar com eles, finais de semana que eu estou por aqui, eu procuro levá-los para algum restaurante, para ter esse tempo de qualidade. Tempo de qualidade é importante entre a família, né, então vocês que são mães, que eu estou ouvindo isso, uma coisa muito importante, é tempo com qualidade, porque não adianta, por exemplo, como a Paty mesmo citou, que aqui no Japão a carga horária é pesada, é comprida, né? Não é fácil a vida aqui do operário, do brasileiro, do estrangeiro aqui no Japão, não é fácil. E muitas vezes não é o fato só de você estar com o seu filho ou estar com o seu marido ali presente, é o tempo com qualidade, né? Estar ali jantando com qualidade, né, estar presente ali naquele jantar, estar passeando, estar presente ali naquele momento, né, e isso é uma coisa que, nossa, eu valorizo muito, e vocês estão de parabéns, viu, vão ser um exemplo a ser seguido. Bem, e o que você dessa tua experiência também? Oi? Fala, Suemi, repete. Não entendi, desculpa. Não entendi, Andressa. Eu acho que eu acabei te cortando, mas enfim, numa ideia final, era isso? Isso, era mais ou menos isso mesmo. Vocês estão de parabéns e o que vocês aconselhariam, né? Eu sei que vocês já deram o testemunho de vocês através da live, mas o que, por exemplo, vocês, mulheres que moram em outros países, aconselhariam as mulheres que moram aqui no Japão, que tem essa carga horária de fábrica, né, de preparar janta, essa vida bem corrida aqui, o que vocês aconselhariam a elas, né, como mães? Vai lá, Dedê. É muito difícil a gente pensar numa cultura oriental, que a gente, ao menos de longe, não tendo essa experiência, é difícil poder fazer comparações, né, Suemi? Mas o que eu poderia dizer agora, como mãe e como profissional que trabalha fora de casa, a participação do marido. Então, por isso que eu acho que, do que a gente sabe, e aí eu não quero entrar em estereótipo da cultura, mas, enfim, o quanto é importante
a participação do homem em casa, a participação do pai quando você não está, né? Uma dos conselhos, se é que se pode direcionar nesse sentido, é tentar motivar os homens para serem também pais, né? Por idades de conhecidas com pais que são pais de nome, né? Mas não de casa, eu diria. Então, o quanto é importante essa parceria, porque você não decidiu ter um. Acho que a Dede caiu. Eu acho que ela caiu. Acho que ela caiu. Mas esses são os desafios, né? Quando a gente traz esse tema para conversar, que são os desafios, né? Esses problemas técnicos, isso que acontece é o que acontece na nossa vida todos os dias, né? É verdade. A gente tem que aprender a lidar com esses desafios, e eu penso que a vida é bem assim, né? A gente se programa várias coisas, e quanta coisa sai desesperada, e a gente tem que, né, essa capacidade de a gente se adaptar àquela situação que a gente está vivenciando, né? Então, é bem o que aconteceu aqui na nossa live hoje. Nós testamos, treinamos, deu tudo certo. Na hora do vamos ver, uma cai, uma volta, porque esses desafios, né? Eles estão aí justamente para isso, para a gente ter essa capacidade de se adaptar a esses desafios que são diários, né? Meninas do Japão, eu tenho uma curiosidade em relação a vocês. Eu nunca fiquei num país mais de 2 anos. Então, eu acho assim, às vezes eu ia e eu sabia que eu ia voltar, então eu meio que vivia como turista. Eu acho que agora é um pouco diferente, que a gente pretende talvez criar raízes aqui, mas eu queria saber, vocês que já estão aí assim, há mais de 10 anos, como que foi esse início, esse desafio também, desse início, essas dificuldades do idioma, de cultura, de tudo. Eu queria saber de vocês. Bom, eu falo ou você fala, Suemi? Paty. A Paty também está com os pais. Pode falar. Bom, eu tô aqui, tenho minha família, meus pais também estão aqui no Japão, né? Tenho meu irmão também, meus sobrinhos lindos, adoro eles de paixão, né? E, bom, de início, eu posso te dizer que os primeiros meses, o primeiro ano eu digo que é adaptação, né? O segundo ano eu já estava mais acostumada, mas não sabia nada do idioma, então me sentia uma analfabeta, porque aqui a escrita é diferente, não tem alfabeto como a gente está acostumada no Brasil, e aí, né, você vai em qualquer lugar, eu não consigo ler, não consigo falar, não consigo entender, e aí isso foi um choque realmente muito grande de meus primeiros 2 anos, digamos assim, né? Então, meus primeiros 2 anos foi a minha fase de adaptação no país, e aí eu comecei a estudar o japonês. Quando você começa a entender o idioma, a entender a língua, bom, não sei se é todo mundo, mas eu comecei a gostar ainda mais do país, comecei a gostar ainda mais da cultura, e aí a me interessar mais aqui por aqui, né, de continuar vivendo nesse país, e aí comecei a ter mais amizade, a me enraizar mais aqui, né, e a pensar em crescer, não ficar, por exemplo, somente fechada fazendo um único serviço, porque eu também, quando vim para cá, eu comecei como todos os brasileiros, a maior parte, né, não vou dizer todos, né, mas a maior parte como entrei numa fábrica, comecei trabalhando, não falava o idioma, né? E aos poucos, depois que eu aprendi o japonês, aí eu comecei a partir para outros tipos de serviços, né? Buscar mais opções, né? E ver que existe um mercado enorme aqui no Japão, que, na verdade, eles sentem falta de pessoas que falam outros idiomas, o japonês para o português, o japonês para o espanhol, né? É uma coisa que é muito precária aqui, né? Apesar de hoje já ter aumentado muito o número de tradutores, mas ainda assim falta, né? Na minha opinião. E, bom, essa foi o meu início, né? Assim, o meu grande choque, assim, foi mais com o idioma e a cultura. Hoje já tô mais acostumada, já não sei dizer o da Suemi. Vou deixar para ela comentar agora.
Bom, a minha adaptação também foi parecida com a da Paty, né? Eu vim, na realidade, para o Japão a passeio de início e acabei ficando uns meses aqui quando eu decidi morar aqui no Japão. Voltei para o Brasil, peguei o resto das minhas coisas e vim para cá. Assim como a Paty iniciou a conversa também, eu também trabalhei na fábrica durante anos e trabalhando na fábrica eu sabia que ali não era o meu lugar, né? Nada contra, mas assim, era muito tudo pesado, assim, né? exato, e você só faz aquilo o dia inteiro, e eu sabia que eu poderia ir mais. Não sabia como, não sabia por onde, mas eu sabia que eu conseguiria mais, ir mais longe. Foi quando, mesmo dentro de uma fábrica, eu decidi estudar, né? Então, mesmo com a carga horária da fábrica, eu fiz uma faculdade, estava cursando a faculdade de marketing, né? Então, eu estudava depois da faculdade, depois da fábrica, eu ia para um café, alguma coisa assim, que tivesse internet, passava a madrugada inteira fazendo os trabalhos, estudando, né? E isso foi durante 3 anos. E eu vejo assim, sabe, que a cultura, ela te choca mesmo de início, porque o Japão é um país muito organizado, sabe? A prefeitura, os órgãos públicos aqui funcionam, né? As pessoas são bem receptivas, né? Tirando algumas coisas assim, mas as coisas aqui são bem organizadas, as ruas são bem limpas, né? Tudo muito bem organizado, né? Mas o que eu quero deixar assim é que mesmo com esse choque de cultura, mesmo com esses problemas que acontecem, ou você está em um outro país que não é o seu, você está aprendendo uma língua que não é a sua nativa, né? Você se encontrar como pessoa, né? Independente de qual país você esteja, identificar, procurar a sua missão, o que você gosta de fazer, se autoconhecer. E eu comecei essa busca, sabe, Isabelle, de saber quem eu era, o que eu gostava, quais são as minhas habilidades, no que eu posso crescer nesse país com as habilidades que eu tenho. Né? Como a Paty mesmo citou, aqui tem muitas oportunidades de mercado, de trabalho, fora das fábricas. Mas eu não sabia nem por onde começar. Sabia que eu precisava de estudo para isso. Foi quando eu comecei a estudar. Mas, assim, é importante você se autoconhecer, independente se você está no Brasil, ou na Itália, ou até mesmo nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar do mundo. Você saber quem você é, né? A mulher identificar os pontos fortes dela e desenvolvê-los a partir daí. Foi aí que eu me formei e falei, bom, agora eu quero sair da fábrica, não quero mais trabalhar em fábrica. E eu tive a oportunidade, trabalhei 2 anos em uma empresa, né? Aí eu saí dessa empresa, agora estou nessa, onde eu estou trabalhando atualmente, que é a IB Fox, né? Que eu faço a parte de relações públicas, faço tudo, né? Aqui na região de Kanto, no Japão inteiro, estou bem contente desenvolvendo o meu trabalho, aprendendo muita coisa, e aí você vê que no decorrer da caminhada, aquilo que você acreditava, que você podia, que você, né, conseguiria, você consegue muito mais do que você imaginava. E isso é muito bacana, né? Então, uma coisa que quando eu conheci a Aline, eu conversei com ela e eu mostrei para ela no vídeo, né? O que me manteve focada em sair daquela vida em que não me satisfazia e viver aquilo que você ama, essa pecinha aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. Essa peça é uma peça que eu fazia na fábrica, quando eu trabalhava. E no meu último dia de fábrica, eu pedi para o chefe e levei, porque essa peça aqui, ela tem um defeito. Então, eu tinha que montar essa peça, que faz parte de uma maçaneta de um carro da Subaru, né? Eu montava, parafusava aqui, e eu peguei essa peça e eu deixo em cima da minha mesa de trabalho, porque eu trabalho home office. Então, todas as vezes assim, que bate aquele desânimo, né? Aquele cansaço, aquela tristeza, bom, como ser humano normal, né? Aí eu olho para essa peça, aí eu lembro de onde eu vim. Eu lembro de onde eu vim, o que eu fazia. Aí logo a energia, a força, né? Aquela vontade volta de novo, você fala, não, vamos embora, porque ontem você estava aqui, hoje você está fazendo o que você desejava fazer ontem, né? Então, uma das minhas motivações diárias é essa pecinha, né? Que eu posso apalpar, que eu posso pegar e falar, olha, eu consegui, né? Eu consegui. Então, se eu conseguir, qualquer mulher também que sonha, que talvez esteja numa fábrica ou fazendo algo que não gosta, que não ama, ela pode, se ela quiser, se ela decidir vencer os desafios, né? Superação, ela consegue ir aonde ela desejar, aonde o sonho dela, a mente dela alcançar. E essa é um pouquinho da minha história. Legal, ó, arrepiou, hein?
Muito Nossa, bacana. Suemi, daí eu comecei aqui, não, ontem, nós, eu comecei a pensar, o que a gente pode pegar, essa motivação diária, no sentido de essa pé, e o que agora, atualmente, a minha fase de vida, e pensar foi no meu filho, porque tu passa 8 horas trabalhando, uma hora transporte público para ir, outra para lá, e sabe, e a questão de continuar a dar tudo aquilo para uma vida que filho, eu abraço, ó. Quer dizer, ele de repente ir para mulheres mães pode ser essa frente que nos de vamos encarar, vamos filho e vamos fazer dormir, vamos ninar, vamos dar o peito, porque eu tenho que ter esse tempo para ele de amamentar no peito e às vezes acordar à noite, né, Berli? E tá firme para outro dia. Então eu acho que cada uma também reconhecer qual é essa peça, né? Isso Exato. Para continuar e fazer melhor o próximo dia, né? Sim, é verdade, é verdade. E não existe motivação, um filho é uma motivação maior do que uma peça na realidade, é uma parte sua, né? É a sua vida ali envolvida. Mas assim, eu, como eu falei, eu não tenho filhos ainda, mas a minha motivação maior hoje, se eu posso definir pessoas hoje na minha vida, são os meus pais. Porque meus pais são tudo, minha família, meu irmão que mora na Austrália, mora em Sydney, também é um guerreiro, tenho muito orgulho dele, né? Trabalhou em fábrica, acreditou no sonho dele, foi para a Austrália, estudou, se formou, está muito bem lá. Então, assim, toda a minha luta diária, o esforço que eu faço, o trabalho que eu realizo é para minha família, porque a minha família acreditou em mim quando nem mesmo eu acreditava. Minha família acreditou em mim quando eu pensei em desistir. Então, se eu quero ter um dia uma vida melhor, alcançar um patamar melhor, condições melhores, é para que eu possa dar para os meus pais, para o meu irmão, uma vida melhor também. E essa linda humanidade que está nos unindo, que eu digo que a gente se encontrou, gurias, para o Jorge que está ali. Eu não escutei. Falhou um pouco, eu também não escutei. Eu não escutei. Eu disse que essa humanidade que está nos unindo, com essa raiz, ainda mais para aqueles que estão vindo, como o Giorgio. Sim, essa força da mulher, na verdade, né? Eu falo sempre que eu tenho muito orgulho de ser mulher, porque a gente faz qualquer trabalho, a gente faz tudo que precisa, a gente mete as caras mesmo, a gente larga tudo para recomeçar tudo de novo. Então, eu acho que essa humanidade que está vindo tem muito que se espelhar em todas as mulheres, né, na verdade. É isso aí, eu concordo, fazendo um fechamento, né, assim, gurias, eu também penso isso, né, que nós mulheres, eu não sei se eu tô fora, enfim. Travou um pouquinho, mas essas eu tenho lives, essas tecnologias que a gente né, a Paty, você viu? Quem tá falando, Andressa, para mim tá congelada a voz e imagem. Não sai nada para mim. Da linha eu tava ouvindo. Não, eu tenho muito orgulho, assim, de dar conta, né, de ser mulher e dar conta, né, de tudo isso. E quando a Suemi fala a questão de você ter um propósito, eu penso que independente a escolha que a gente faz, né, se é carreira, se é filho, se é os dois, se é ser empresário, se é ser dona de casa, acho que não importa. Eu acho que o importante é a gente decidir o que a gente quer, né, e ter esse propósito, porque daí o resto parece que
que fica pequeno, os desafios, as dificuldades, elas ficam pequenas quando você tem algo maior do que isso. Então é assim que eu vejo, né? Eu acredito que todas nós mulheres e as mulheres que eu conheço, todas têm histórias inspiradoras, e eu tenho muito orgulho, né, de ser mulher, de dar conta, né, de tudo isso. E eu acredito que todas nós mulheres temos, sim, histórias inspiradoras. Eu sou muito grata por ter conhecido vocês. Vocês me inspiram, sim, né, com as histórias de vocês. E que bom estar compartilhando isso com o mundo, né? Virei fã de vocês e sou muito grata a essa oportunidade. Eu que agradeço, né, Aline? Você que juntou, na verdade, todas nós aqui, conectou, né? Porque se não fosse por isso, eu não ia conhecer a Andressa e tampouco eu ia conhecer a Isabelle, né? E ter essa conexão, essa troca de experiência e de informação, né? E uma coisa que a Suemi falou, e é verdade, não existe, acho que, motivação maior entre tudo do que a própria família, né? Isso acho que é a coisa que eu não tenho filhos, né, também, mas a parte disso tenho meus pais, tenho meu irmão, meus sobrinhos aqui, e é claro que isso é o que a gente sempre pensa, né? Sempre trazer o melhor para a nossa casa, para os nossos entes queridos, ser um exemplo, né? E tá sempre bem, não só como fazer só para mim, mas também, no caso, para os meus pais que também moram junto comigo, que eu tenho maior orgulho também, né? E é um prazer, assim, muito grande escutar essas experiências, desafios, né? Tanto para a Isabelle, que está nos Estados Unidos, para a Andressa, que está na Itália, né? A Suemi aqui no Japão, a Aline no Brasil também, porque a gente sabe que no Brasil tem muitos desafios, mesmo morando no nosso próprio país, não é? E é muito bacana essa troca de informação. A Andressa voltou, gente. Paty, então, Paty, o que eu queria saber é, nesse sentido, então, agora que a Suemi também contou essa realidade dela, de se reinventar, de sair da fábrica e montar o próprio negócio, que é o teu caso. Conta para esses desafios que envolveram essa tua escolha e essa tua decisão, principalmente. Bom, justamente foi pelo fato de já estar cansada de ficar sempre fazendo a mesma coisa, como eu digo, numa fábrica. Eu, nesse ponto, igual a Sueli, eu não me encaixava, não me sentia ali dentro. Eu ficava comigo, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu já sei o idioma, mas o que eu vou fazer com isso? O que isso pode me trazer de benefício? Ajudando outras pessoas. Aí eu comecei a buscar. Foi quando me surgiu a primeira proposta de serviço para trabalhar como tradutora em uma empresa, uma agência de empregos aqui na minha cidade. E eu percebi que comecei a desenvolver um outro lado e as pessoas começaram a me conhecer, né? Pelo fato da Patrícia estar ali ajudando eles também a fazer a tradução e a outras coisas também, né? Dentro da própria fábrica. E a partir daí, desse lado, eu comecei a enxergar um outro ramo no mercado do japonês, que é a parte do design gráfico, tradutora, não esperando que tenha uma tradutora exatamente num hospital ou em certo lugar, mas é você poder, por ser você discar um número ou escrever uma mensagem, poder pedir em particular para que essa pessoa te atenda. E foi a partir daí que começou essa ideia, né, de ter meu próprio negócio. Mas a minha empresa mesmo, ela veio a partir de um curso que eu participei aqui no Japão, né, de mente milionária, que ele falou, eu me lembro bem que ele falou no curso assim, qual é o problema que você vê hoje no mercado e o que você faz? Porque o empreendedor, ele faz o quê? Ele resolve problemas, né? E eu fiquei pensando nisso, né? E num grupo, né, junto, a gente começou a discutir ideias. Olha, no Japão, falta esse lado, falta isso, e vamos levantando várias questões, né? E aí surgiu a Arco Digital Publishing, oferecendo vários tipos de serviço, visando todos esses ramos, né? Que é a parte de design gráfico, tradução, eventos, né? Que é o que eu faço hoje. Infelizmente, hoje eu estou sozinha, ou felizmente, eu não sei dizer, né? Iniciei com 2 parceiros da empresa,
mas cada um resolveu tomar o seu rumo, o seu caminho, né? Não porque tivemos briga nem nada, mas cada um fez a sua escolha. É isso que acho que a Aline e também a Suemi comentou agora há pouco, né? E eu decidi seguir com a Arco porque realmente é o que hoje me faz feliz. Eu me sinto bem e cada vez mais realizada e entrando cada vez mais no mercado. Então, o que me fez realmente tomar a decisão de abrir empresa aqui foi realmente identificar no mercado, como eu posso dizer, não é bem uma falha, mas uma necessidade, que hoje no Japão tem muitas poucas empresas, por exemplo, que oferecem serviços de marketing, de publicidade, de design gráfico, de traduções, né? E que atendem a dois mercados, tanto o brasileiro quanto o japonês. E é isso que eu faço hoje. Quer dizer, você identificou a carência e agarrou com todas as mãos para poder ajudar nesse sentido. Isso também é uma forma de inspirar outras mulheres ao redor do mundo, porque justamente se tratando de tradução, às vezes tem muita brasileira que pode enxergar nesse momento uma oportunidade para entrar no mercado, né? Deli, como é que foi a tua experiência nesse sentido de se reinventar? Porque tu também passou por diferentes ramos de trabalho, né? Sim, sim, Andressa. Eu comecei lá como jornalista e a gente decidiu que ia embora do país, então eu deixei, né? Eu cheguei a apresentar um programa de variedade lá também, né? Em Londrina, que é de onde eu sou, do Paraná. Mas a gente decidiu ir embora. Na verdade, a gente nunca se viu muito no Brasil, assim, né? Então foram surgindo essas oportunidades de ir para fora do país. Só que foram países que eu não conseguia trabalhar fora. A gente ficava no máximo 2 anos e eu sempre, né, como dona de casa, porque era país muçulmano, por exemplo, para você pegar a língua é muito difícil e daí também não tinha o inglês, né? Nem eles, nem eu. E Vietnã, a mesma coisa, Chipre era o grego. E aí depois eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar no mercado financeiro, numa cooperativa de crédito, eu adorava. Já fazia 1 ano que eu estava ali com propostas assim de crescimento. E aí a gente resolveu vir para cá por causa da profissão do Rodrigo, né? Porque eu falo que futebol não é profissão, é paixão. Então, quem trabalha com futebol é muito difícil conseguir deixar depois. Então a gente resolveu vir para cá para ele poder estudar nessa área e fazer os estágios dele e trabalhar mais para frente nessa área. Então, na verdade, a minha reinvenção foi porque assim, a minha mãe sempre foi uma profissional, né? A minha mãe ficou viúva muito cedo, então eu sempre vi minha mãe como ela era gerente bancária, então para mim era a melhor gerente bancária da cidade. Então eu me espelhava nela, eu queria ser uma profissional como ela. Então eu nunca aspirei essa vida de dona de casa, de mãe, nada, né? Então você tem que se reinventar e nesse sentido, assim, né? De você, hoje, a minha profissão é essa. Então, é como a Aline falou, a gente tem que buscar alguma coisa que nos faça feliz, porque senão você realmente não tem o tempo de qualidade. Você tem só quantidade ali. E muitas vezes eu me peguei nesse cenário de falar, eu tô aqui com a minha filha, por exemplo, e ao invés de eu curtir, eu me cobrava, mas eu podia estar fazendo outra coisa. Então, assim, hoje você vai mudando um pouco a cabeça, apesar de que eu ainda quero me achar profissionalmente, logicamente. Mas hoje eu acho que eu tô conseguindo curtir um pouco mais. Não é fácil, porque você fica com aquela coisa na cabeça, mas eu acho que a reinvenção é isso mesmo, essa questão de... o problema é a cobrança, na verdade, sabe? Você fala, às vezes ninguém te cobra, quem te cobra é você, e isso que é pior, que é você que se cobra. Então, é isso. De repente, porque a mulher por si só, ela não se vê vencida, né? Tá sempre querendo alguma coisa a mais. Aline, como é que tu enxerga tudo isso? Porque eu também, eu sou uma pessoa que eu ainda estou em busca de. Eu lembro que tu falavas assim, no sentido que
não importa, os desafios são os mesmos em relação às nossas escolhas, mas eu às vezes penso que não é que eu fiz em todo esse meu decorrer de vida, mas vou lá e pum, sabe? Eu passei por muitos momentos que eu nem sabia se ia dar certo, mas eu dizia que sim, ia lá e encarava. E aí, dessa forma que as coisas foram acontecendo, às vezes tu nem precisa escolher, né? Mas tomar decisões em relação a isso. Mas foi uma escolha, né? Esse é o ponto. Né? Independente a escolha, é bem como a Beli falou agora, né? Independente a escolha é você pagar o preço, porque sempre vai ter o lado ruim de qualquer escolha. Seja ser empresário, ter filhos, vamos, né? Já que a gente está falando aqui em maternidade, tem um lado maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Mas tem o lado ruim? Claro que tem. Né? Eu por exemplo, o meu ponto fraco é ver meus filhos doentes. Eu fico nervosa, eu fico braba de ver os meus filhos doentes. Né? Então, assim, independente da escolha que nós tivermos, sempre vai ter o lado bom e sempre vai ter o lado ruim. Então, o que a gente não pode fazer é pensar no lado ruim. Né? Então, eu procuro fazer isso, é pensar no lado bom da escolha, porque independente qual ela seja, vai ter o lado bom e vai ter o lado ruim. Né? Então, essa crise, esse conflito que a gente tem, se estou em casa, eu quero carreira, se eu estou na carreira, eu quero casa. Então, quem sabe a gente muda um pouco esse olhar e valoriza aquilo que a gente conquistou. Bom, se é carreira, que legal, que bom que é carreira, vamos enfrentar os desafios, é isso mesmo. E se é casa também, e se é os dois também, por que não? Né? Eu via muito isso também, mas tem que ser um ou outro. Quem que disse isso? Né? Essas crenças que a gente tem, né? Então se tu é do interior, você não vai poder trabalhar em São Paulo. Se você é mulher, você não vai poder ter um emprego bom no Japão, não sei, tô aqui viajando, né? Mas então essas crenças que colocam na gente, né? Eu foco naquilo que é o meu propósito, que é o que eu quero, o equilíbrio. Eu penso que sempre é, né, nessa linha assim, de pensamento, de assim, é ter consciência. Né? Se a gente entrar um pouquinho no mundo das neurociências, a gente entra nisso, né? O nosso diferencial é a nossa capacidade de pensar. Só que o nosso cérebro não quer pensar porque isso gasta energia, né? Instintivamente a gente quer sobreviver. Então, por isso que o cérebro nos move essa questão do automático, né? De escolher sem pensar. Não, mas então, só um pouquinho, né? Vamos usar a nossa capacidade, né? Para realmente escolher com consciência, escolher o caminho que a gente quer e pagar o preço, principalmente pagar o preço da nossa escolha. Mas a gente não pode também viver um conto de fadas, no sentido que não é fácil, né, gurias? Em qualquer relação. Poxa, tu pensar, ter filho, aí tu tem que sair para trabalhar, aí tem casa, não quero... Se eu mostrasse para vocês como é que tá a minha casa hoje, vocês iriam se apavorar. Mas tem a casa para arrumar, tem a relação com o marido, quer dizer... Putz, não é fácil. Eu digo que hoje em dia, as mães que eu conheço, amém, tiro o chapéu, porque eu nunca imaginava o quão desafiador era ser uma mãe. Tu pensar nessas noites de insônia, de estar sempre cuidando dos filhos. Estou começando a pensar na relação, ontem mesmo falava com as minhas colegas lá na rádio, sobre essa relação que ele vai ter com a cultura italiana, que é uma cultura muito difícil, é uma cultura de pessoas que pecam muito em relação à humanidade, sabe? Diferente nossa do brasileiro, que é movido a abraço, a chegar, a dizer, a mostrar os seus sentimentos, sabe? E eu já começo a pensar nisso. Poxa, como é que vai ser para ele, né? Então... essa cobrança é só fazendo um curso com a Nini para tentar diminuir. Né? Ué, vamos lá, tô pronta. Não, porque é aquilo que eu comentei desde o princípio, que a inspiração, nossa, vem muito de pessoas, inclusive que lidam com marketing, acho que tem essa questão mais aflorada, né? Dedê, eu acho que no segundo filho a gente melhora. A Beli vai poder dizer aí. No segundo filho? Não, segundo filho. Essa é boa, né?
Sabe por quê? Porque eu chego em casa, acontece alguma coisa que é super desafiador com o Léo aqui, o Marcelo, o marido, olha para mim e diz assim... Ai, falhou, não escutei. Vocês escutaram? Eu não escutei o que a Dede falou. Não, cortou aqui para mim. Mas, enfim, no terceiro, então, eu acho que deve ser uma coisa, assim, Nossa. bem light. Eu acho que tem muita questão que a gente pensa mesmo, essa questão da cultural que a Andressa falou da Itália, que é do mesmo jeito, é muito diferente do Brasil, né? Só que você, querendo ou não, você tem que pensar assim, eu tô num outro país e não tem outra escolha, eu preciso adaptar. Então você tem que adaptar e tentar passar a tua cultura dentro da tua casa, que daí eu acho que mesmo desviando, o filho volta uma hora, sabe assim? Culturalmente falando, então não é fácil mesmo, não. E também, só fazendo... Não, pode falar, Paty. Não, eu ia dizer que também, às vezes, a mulher pode escolher não ter filhos também, né? Sim. A gente nem entrou nisso, mas é uma escolha. Eu tenho pessoas próximas a mim que decidiram que tá tudo bem também, e sem cobrança, e tá tudo certo também, né? E talvez tenham outros desafios, né? Enfim, eu penso, como eu disse antes, né? Escolher, bom, se eu não quero ter filho, beleza. É isso também, se eu quero ter 3, né? É a questão de você escolher realmente aquilo que você quer. Sem ficar manipulado, porque a gente sofre essa influência o tempo todo, né? Uma sociedade que diz que, bom, o lugar da mulher é em casa, o lugar da mulher tem que ganhar menos do que o homem, e além disso tem que ter filhos. Nossa, quem que disse isso? Verdade. Sim, sim. E isso que a Isabelle falou de escolha, adaptação, né? Acho que não só as crianças, mas nós pais, né? E a parte da cultura, né? Porque às vezes a gente, por ser brasileiro, às vezes quer impor a cultura brasileira no ambiente onde a gente está, né? Por exemplo, morando fora do país. Não, mas eu sou brasileira, no Brasil é assim. Mas espera aí, eu tô no Japão, é outro ambiente, é outra cultura, né? Então, não adianta eu querer forçar a minha cultura aqui se a cultura deles não é assim, né? Entender esse lado e, como a Isabelle falou agora há pouco, é se adaptar e a cultura deles aqui, né? Porque isso... Para mim, eu não tive essa dificuldade, mas já vi muitos casos que têm dificuldade de entender e se adaptar aqui. Não, mas no Brasil é assim, e ponto. Não, peraí. Eu vou te falar que eu ainda estou um pouquinho nessa fase de comparação, assim. Aí, às vezes, meu marido fala, Isabelle, mas calma, você está aqui, você não vai mudar. Você não vai mudar uma cultura toda. Mas, às vezes, eu ainda faço essa comparação. Mas no Brasil, sabe assim, essa parte médica e tudo mais... Só que me disseram que você tem uns 2 anos para adaptação, então eu acho que a partir de agora, talvez eu entre com tudo aqui, imersão total na cultura americana, porque... Daqui a um tempo a gente vai escutar a Isabelle, ela vai estar mais americanizada, vocês vão ver só. Igual assim, eu e a Sueli estamos mais japonesadas, já estou inventando essa palavra aqui. Um ponto interessante que, se eu não me engano, foi a Andressa que citou a respeito de que... sobre a frieza, né, das pessoas, né, acho que é da Itália, que é diferente do pessoal do Brasil. Aqui no Japão a gente também sofre com isso, porque os japoneses também eles são um pouco frios, né, então nós brasileiros já chegamos, já cumprimentamos com beijo, com abraço, né, aquela festa toda. Os japoneses não, eles são mais recatados, né, eles são mais discretos, e a gente já chega falando, já chega mostrando que somos brasileiros, e esse choque realmente acontece aqui também, Andressa, porque aqui no Japão eles são mais tímidos, eles falam mais baixo, né? Eles mantêm uma certa distância da pessoa, né? Quando vai se cumprimentar, quando vai conhecer, e a gente é totalmente diferente disso tudo, né? Então tem isso aqui também, esse choque nessa parte da cultura também. Mas tem muitos japoneses que acabam convivendo conosco, que se adaptam com a nossa cultura,
né, porque gostam da cultura brasileira, da comida brasileira, do samba, né, da alegria dos brasileiros, né, então acabam se aproximando de nós por causa desse jeito diferente de ser, o jeito brasileiro de ser que se destaca em qualquer lugar do mundo, né, e isso é muito bacana também. Sabendo que também existe o estereótipo da mulher brasileira, porque a mulher brasileira sexual, com a libido à flor da pele, só samba, né? A pele mais escura. Eu, por muitas vezes não, eu não, nem conto mais, mas quando eu digo que eu sou brasileira, você, Bianca cozido, branca, assim, daquela ideia de que a mulher inclusive o italiano tem aquela famosa expressão que se refere à brasileira, que é próprio bumbum é sexual nesse sentido. Então, além de escorrer aqui essa imagem única no sentido que não é aquela imagem, né? Que a mulher brasileira ela é muito uma cor de pele, muito mais do que o lado B nesse sentido, né? Eu não sei como é que funciona para vocês, mas aqui na Itália, se é brasileira, tem todos os itens específicos para considerá-la ela como tal. Tá bem ruim o áudio, né, da Andressa? Não dá para escutar muito bem. Tá cortando o áudio mesmo. Eu não escutei bem o final também. Mas vamos lá. Cadê? A Aline estava comentando alguma coisa. Meninas, eu não sei, vocês querem encerrar? Como é que tá o tempo aí? A Aline tá aqui. Vou conversando com vocês. Bom, se depender assim, eu percebi que todas nós gostamos de falar, né? A gente fica a noite inteira. Eu também fiquei. Todo mundo trabalha com a comunicação aqui, a Andressa, radialista, jornalista, a Isabelle também, jornalista, a Aline, palestrante, né, Aline? Nossa, eu gostei muito daquela conversa que nós tivemos sobre neuromarketing. Olha, me apaixonei, e depois daquela nossa conversa, comecei a pesquisar a respeito, e ó, eu acho que eu vou fazer aquele curso lá que você me falou, viu? Eu e a Paty junto, né, Paty? Opa! Tamo junto. Pode indicar, tá? Nossa, neuromarketing, viu? Eu gostei bastante. Nossa, seja muito bom. Tudo que é do cérebro, assim, esse conhecimento me fascina, assim, né? Então, neuromarketing, neuropsicologia, tem tanta coisa que está sendo descoberta, né? Para nos ajudar até a tomar melhores decisões, escolher melhor, né? Então, pode fazer, que eu garanto. Ó, legal. Muito bom mesmo. Vamos lá, fala aí, Aline, o que a gente faz? A Andressa não aparece mais para mim. Você quer encerrar? Acho que já deu horário, não sei. O que eu não escutei o que a Andressa falou, né? Para mim travou aqui. Então, eu não sei se vocês querem encaminhar para o final. Bom, a gente tinha combinado 1h30, né? A gente tem poucos minutos para finalizar aqui, né? Talvez se vocês quisessem deixar uma dica inspiradora, né? As mulheres do Brasil, do Japão, da Itália, dos Estados Unidos. Acho que seria legal começar por aí. Quem começa, então? Pode ser por ti, já que perguntou. Eu vou perguntar, né? Então tá, vamos lá. Bom, a minha dica é
mulheres de todo mundo, de todas as regiões, de todos os lugares do mundo que estiver, se descubra, se reencontre, descubra o que você gosta, descubra o que você ama, porque a vida é muito curta para viver de qualquer jeito. E quando você vive fazendo do que você gosta, você vive a vida mais feliz e vai fazer uma vida que vai valer a pena. Não importa no que seja, seja fazendo bolo, seja como dona de casa, seja como escritora, seja com vendas, não importa o quê. Você tem uma missão nesse mundo, descubra a sua missão, vá atrás do conhecimento que você não tem, porque você é capaz, você é a única pessoa responsável no mundo para fazer tudo acontecer. Você é o autor da sua história, você escreve a sua vida, não vive à mercê do destino, não vive à mercê da vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Decida você, escolha você, aonde você quer chegar. E você vai descobrir que a sua capacidade ia muito mais além do que você imaginava. Então, essa é a minha dica, né? Se eu conseguir, se a Aline conseguiu, a Andressa, a Patrícia, a Isabelle conseguiram, você que está nos assistindo também pode conseguir. Só depende de uma pessoa, no mundo todo, somente de você. Tá bom? Então, muito obrigada. E essa é a minha dica para essa noite. Agora, Andressa. Beli, podemos passar para ti? Eu acho que a gente pode passar para a Beli e a Aline podia finalizar, porque a Aline, afinal, foi a nossa idealizadora. É verdade, verdade. Tá, vamos lá, Beli. Eu falo e passo a bola para a Paty e depois passa para a Andressa. Pode ser assim, né? Pode. Meninas, eu acho que assim, a gente tem muito medo do desconhecido, na verdade, né? E uma vez a Andressa falou para mim que ela admira a nossa capacidade de recomeçar. Então, eu acho que, às vezes, deixar o medo de lado e recomeçar pode ser o segredo de uma vida de sucesso, seja lá a escolha que você fizer. Então, é lógico que a gente precisa usar prudência, mas muitas vezes a gente deixa o medo tomar conta da gente. Então, só deixa o medo de lado e se joga mesmo, que você encarando a onda é aquela big onda, ou você corta, ou você deixa ela vir e te sugar, né? Então é melhor você encarar. Paty, teu recadinho final. Ok. Bom, eu estou muito feliz, né? Primeiramente, de ter participado aqui, trocado essas experiências com todas vocês, né? Em primeiro lugar. E a minha dica, né, é você saber se reinventar a todo momento. Às vezes, aquela coisa que você acha que vai dar certo, que você corre atrás, não deu certo, não desiste, né? Existem outras coisas, às vezes um talento que você não dá tanto valor é aquilo que vai te fazer subir, vai ser o diferencial no mercado, que, por exemplo, bolo, né? Tem muita gente que faz bolo de fubá, mas ninguém faz um bolo de fubá igual a outra, apesar da receita ser a mesma. Um sai mais fofo, outro sai mais seco, outro sai mais molhado. Então, todo mundo tem esse outro lado, esse carisma, esse diferencial. Então, a minha dica é acredite em você e nunca perder as esperanças de sempre recomeçar, reinventar e seguir para frente. Independente se o mundo fala para você não vai dar certo, acredite em você em primeiro lugar. Essa é a minha dica. Andressa, passo para você. Beijo. Beijo, Paty. Na verdade, a gente acaba resumindo naquela questão de ter a coragem que a Aline sempre comenta, como a mulherada mundo afora tendo essa coragem. Às vezes é uma coisa inerente que a gente nem percebe, a gente pega e vai. Então, precisa dar, assim, esse primeiro passo. Se eu pudesse dar uma dica direta e específica que não me deram na época que eu estava no Brasil, é buscar alternativas para se aperfeiçoar. Por exemplo, bolsas de estudo. Eu só queria dar essa dica prática, gente. As universidades, mundo afora, muita gente de outros países, eles precisam dessa questão da internacionalização. Então, busquem quem realmente tem, vai atrás de uma bolsa de estudo,
porque tu não precisa ter grana para morar fora, para morar no exterior, sabe? Eu consegui ver vários casos. Oi, caiu? Caiu tudo aqui para mim, deu um pânico. Muita mulher falando, deu... Tá, você tá aqui, Aline, fica tranquila. Estamos te ouvindo. Fica aí, será? Estão me ouvindo? Sim. Agora sim, agora sim. Então, eu estava dando a dica... A dica de procurar bolsa de estudo nas universidades do exterior. E para quem já está estudando no Brasil, oportunidade de bolsa fora. Porque é uma dica que não me deram na época que eu estava no Brasil, e é uma dica que funciona. É só mais um recadinho que eu acho super importante, casos de pessoas muito próximas. Mulherada, vamos fazer o autoexame das mamas. É fundamental que a gente identifique essa droga desse câncer cedo. Então, mulherada, por favor, autoexame mensal. Essa também é uma outra coisa que eu queria muito falar hoje, visto que a gente está no âmbito de mulheres. E agradecer essas mulheres lindas de diferentes partes do planeta, e principalmente a Aline, minha grande amiga do coração. Obrigada por ter pensado nessa ideia e ter nos convidado. A bola para ti. Beijo grande. Gente, então eu estou muito feliz em ter conectado essas mulheres inspiradoras. E a minha dica final, eu vou finalizar com uma fala que eu fiz na minha última palestra, e uma repercussão legal, que é a gente aprender beterraba. Meu Deus, ser beterraba. A gente tem a escolha de ser beterraba, de ser chuchu na nossa vida. E a beterraba, a gente coloca no prato, beterraba, se a gente põe no prato, ela pinta o arroz, pinta o prato, pinta todo o prato, né? Pinta tudo. Pinta até a gente se encostar a beterraba. E o chuchu é o contrário, né? O chuchu pega gosto de tudo que toca. Então, o chuchu, se a gente colocar temperinho verde, ele fica com gosto de temperinho. Se colocar alho, ele fica com gosto de alho. Se colocar cebola, ele fica com gosto de cebola. Eu acredito muito em beterraba e contaminar o nosso ambiente. E contagiar as pessoas do nosso entorno com boas palavras, bons pensamentos, boas ideias. Desejo a todas nós, obrigada pela participação de vocês, e para ser muito feliz. E eu espero, eu tenho certeza, que essas histórias, sim, contaminaram algumas mulheres. Então, eu fico muito feliz por essa oportunidade. Muito obrigada de coração por aceitar o convite. Paty, uma ideia é a gente repetir a dose em outro momento, né? Oi? Sim, vamos. A Andressa disse para repetir a dose. Eu não entendi o que a Andressa falou, só escutei o Paty. Para repetir a dose, ela disse, que eu escutei. Repetir? Repetir a dose para fazermos outra live. Repetir essa live. Enfim. Ah, tá. A gente agradece também a Paty, né, que acabou isso, né, Paty? Pois é, eu não sei o que aconteceu, que agora tá travando bastante aqui, mas agora eu entendi, caiu a ficha. Precisamos fazer um bi, sim. Então, a gente vai encerrando por aqui. A gente agradece novamente quem conseguiu nos seguir. Vai ficar gravado para quem tiver interesse em compartilhar essas experiências. Um beijo grande a todas. Beijo, menina. Boa jornada a tutti. Valeu. Tchau.